Então hoje eu vou tentar aqui compartilhar algumas reflexões e algumas provocações com vocês. E eu gosto muito também de brincar um pouco e de pensar um pouco e de me inspirar um pouco a partir do próprio sentido das palavras. Gosto de recorrer à etimologia das palavras, que é sempre um caminho muito interessante. E como o Leonardo Boff nos ensina no livro Saber Cuidar, as palavras elas estão grávidas de significados existenciais. E aí, eu passo para o ano de 1516, quando Henry More, ou Moros, lança um livro chamado Utopia. A palavra utopia vem do grego também, de duas palavras, que é o não, e topos, lugar. Utopia, o não lugar, o lugar inexistente. Olha que interessante, porque é completamente diferente do sentido que a gente usa hoje, a palavra utopia. Mas tem uma lógica que nos faz pensar. Porque na obra, o More, ele cria uma ilha-reino, isso em 1516, que retrata uma sociedade sem propriedade privada, sem tolerância religiosa, onde a razão seria o critério das condutas sociais gerais, e não o autoritarismo do Estado e da Igreja, que naquela época, na Inglaterra, estavam concentradas na figura do rei Henrique VIII. O livro ele vira referência no momento em que a humanidade estava em busca de novas paragens, de novas localidades, de novas geografias, de novas fronteiras, mas não apenas pelo lado geográfico, para experimentar também novos modelos de sociedade, novas formas de vida. Ou seja, essa ideia do não lugar, do vazio, do papel em branco, era uma forma de projetar um mundo novo. E aí eu chego numa expressão nossa do dia a dia, do pensar fora da caixa, para tentar responder um pouco à provocação do tema do nosso encontro. E pensar fora da caixa tem sido quase que um imperativo na minha vida pessoal e profissional. Sou casado pela terceira vez, porque acredito no matrimônio. E trabalho, no meu trabalho, em diferentes momentos, a gente teve que virar de cabeça para baixo ou enfrentar uma lógica completamente diferente do que nos era dado. Foi assim, por exemplo, com a criação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e o Museu do Futebol, também em São Paulo, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade, essas coisas que acontecem na vida, de liderar esses projetos enquanto fui o CEO da Fundação Roberto Marinho por bons anos. E o que acontece ali? Ali, na verdade, sim, por coisas que, junção dos astros, a gente acabou chegando em modelos de museu que não existiam no Brasil, os chamados museus experienciais. Museus, todo museu tem uma coleção. A coleção desses museus, ela se dá, na verdade, ela se constitui pela própria experiência, pela própria vivência do visitante. No caso do Museu da Língua Portuguesa, a ideia era oferecer, mas de repente deu clique. Mas essa navegação a gente pode fazer de um jeito que o visitante, na verdade, ao visitar o museu, ele está se visitando a si mesmo. Afinal de contas, a gente pensa em português, a gente sonha em português, a gente ama em português, a gente até odeia em português, né? Então, foi incrível, porque depois que o museu abriu, foi surpreendente. Eram ônibus e mais ônibus escolares na porta todos os dias. Foi eleito o museu mais querido do Brasil. A gente ficou um bom tempo buscando uma forma de tentar pensar um museu que tem a língua como seu objeto central, sem, no entanto, cair em mais um centro acadêmico. Tem um monte por aí e cumprem um papel. E aí, o espaço precisava ser transformado num espaço público, um espaço administrativo. Aí Paulo Mendes da Rocha, um grande arquiteto brasileiro já falecido, assume o projeto. Mas a gente precisava de mais do que isso, a gente precisava de uma narrativa. E aí ela é criada por dois intelectuais brasileiros que trabalharam conosco, o Antônio Risério e a Isa Ferraz. A nossa língua vem lá atrás do indo-europeu, de onde sai também o latim, o romano e várias outras línguas.
E a terceiro eixo, o da mestiçagem, essa língua diversa, miscigenada, e que representa essa nossa identidade também diversa. Mas, além disso, a gente abusou de muitos recursos audiovisuais e tecnológicos, criando experiências imersivas e interativas que até então nunca tinham sido vistas nos museus brasileiros. Já o Museu do Futebol foi outro desafio, que foi o seguinte: como criar um museu com esse tema, sem cair numa mera coletânea de camiseta, flâmula, troféu, que tem, mas que não é o eixo do museu. Esse tipo de museu, aliás, você tem que ter uma certa narrativa. E aí o primeiro passo foi entender como é que o futebol se tropicaliza em nosso país. Decidimos então tratá-lo como uma conquista brasileira perante o velho mundo. Não temos muitas, mas temos algumas. Essa certamente é uma delas. Num processo antropofágico semelhante ao das artes plásticas brasileiras na Semana de Arte de 22, que foi um momento fundador da nossa identidade artística. O Manifesto Antropofágico de Oswald deve ser lá de 1928. E nesse caso, no futebol, a tese do museu é de que também há um processo similar que recria e reprocessa o esporte da elite branca e europeia, trazido por um Charles Miller, um filho ou de ingleses, e se espalha pelo país, jogado, na verdade, por pés descalços de diferentes classes sociais, em várzeas, em todo canto, no asfalto. Agora, pouca gente sabe que o futebol, essa paixão nacional, ele foi por um bom tempo proibido de ser jogado profissionalmente por trabalhadores e operários. Havia até uma lei de Epitácio Pessoa, de 1919, que proibia jogadores negros de integrar a seleção brasileira. Olha que loucura. Foi o Vasco da Gama, nosso Vasquinho aqui do Rio, então um pequeno time, vencedor da Liga Carioca de 23 pela primeira vez, com uma equipe formada em boa parte por jogadores negros, que rompe essa barreira, que antes apenas o Bangu e Ponte Preta, assim, muito pontualmente, tinham tentado enfrentar botando o jogador negro. O Vasco não, o Vasco divulga um manifesto chamado Resposta Histórica, no qual se recusa a jogar sem seus atletas negros. Esse foi um marco dessa antropofagia do esporte, do futebol, que a gente retrata no Museu do Futebol, que eu também convido vocês a visitarem. E, por fim, o Museu do Amanhã, dessa sequência de desafios. Um museu de ciências muito diferente, um museu que projeta os amanhãs possíveis. Amanhãs não como meras datas de um calendário lá longe, portanto não tem nada a ver com isso, mas um amanhã que está sendo constituído a partir das escolhas que a gente está fazendo hoje. E o Museu do Amanhã, portanto, ele é um espaço de reflexão, basicamente, do nosso estar no mundo e sobre o futuro que queremos construir. Futuro que passa necessariamente por novas formas de conviver desses 8 bilhões de seres que aqui estão. E aí eu lembro de Paulo Freire. Ele diz o seguinte: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, por este mundo. Ele diz ainda que todos nós temos algum saber a compartilhar. Sua sala de aula, inclusive, coloca todos em círculo, em posição de igualdade, frente a frente, para que haja um transbordar de aprendizagens coletivas. E cuidar do outro nos remete à palavra filantropia. Já tivemos aqui, inclusive, a fala da nossa colega. E que se origina das expressões gregas philos e anthropos, que em tradução livre, e eu gosto de dizer, seria o amor pela humanidade. Chamamos de Constituição Cidadã, talvez para a garotada aqui presente, é uma Constituição que é construída numa Constituinte depois de um longo período de ditadura, de ausência de liberdade, de ausência do viver coletivo e livre. E lá está dito
no capítulo 227, que estabelece uma coisa muito curiosa, estabelece a responsabilidade, em primeiro lugar, da família e da sociedade, antes mesmo de se referir ao papel do Estado, de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. E aqui é oportuno destacar que o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. E essa lógica do cuidado, e aí eu divido o meu momento atual com vocês, está sendo parte do meu desafio hoje, onde eu estou na Vale. Cheguei, né, depois dessa experiência, numa mineradora, tal, cheio de engenheiros e tal, eu lá, background meio de filosofia, conversando com as pessoas, algumas delas estão aqui e tal, e aí fui me localizando ali, como é que a gente traz um pouco dessa face humana para uma operação dessa magnitude. E aí, como um dos responsáveis pela Fundação Social, a gente toma uma decisão, que ela é ética e é metodológica, a de ter as comunidades como agentes da sua própria transformação, num processo de construção coletiva, à luz do princípio da ODS 17, de atuar em alianças e em parceria. E com isso, a gente vem tocando com outras organizações, a Natura, o Instituto Lema, um projeto chamado Trilhos da Alfabetização e outros projetos no estado do Maranhão, ao longo da Estrada de Ferro Carajás, que hoje está atendendo 70 mil alunos, ao longo de 23 municípios. Isso talvez não fosse possível num modelo de uma certa responsabilidade social corporativa que vai lá, paga a conta, vira as costas para não ter problema. Sabe? Não, eu acho que é estar presente e construindo nessa dimensão. A outra área é o Fundo Vale, que a gente está tocando a meta de recuperar 500 mil hectares de florestas para ajudar o Brasil a cumprir com a sua meta no Acordo de Paris, que são 12 milhões de hectares, que é muita coisa, de conservação e proteção e restauração florestal. E também, algo que eu tenho muita satisfação e estou aprendendo muito, é o Instituto Tecnológico Vale, que a gente está atuando, focado na Amazônia, em questões do bioma. Aquilo é um mundo genômico que ninguém conhece. Então a gente está tentando fazer lá um mapeamento, é um desafio gigantesco. A gente está muito longe de chegar perto de onde poderia dizer estamos bem, ou razoável. Né? E também focado em plataformas, usando inteligência artificial para detecção de áreas de potencial futuro desmatamento, porque aquilo que a gente vê no jornal é o desmatamento já realizado. Já realizado. Como é que você mede? Aí, junto com a Microsoft, com outras organizações, a gente, com a Amazon, que faz esse tipo de leitura. E, por fim, o Instituto Cultural, né, que hoje a gente está apoiando cerca de 300 projetos em 21 estados brasileiros, num modelo também de articulação, de formação. A cultura no Brasil, que responde a várias informações, de 3% a 4% do PIB brasileiro, contando o olhar da indústria criativa como um todo, ela passou durante a pandemia por uma tragédia, talvez uma das áreas que depende de público, de aglomeração. Ela deixou de praticamente existir no Brasil. E com isso, o Instituto vem crescendo e ocupando um espaço muito importante. Mas é preciso fazer muito mais. Não estou aqui para falar do que eu estou fazendo, ou do que a empresa onde eu estou está fazendo. E sim para tentar mostrar e chamar a atenção da dimensão, né, que o título do TEDx fala, e o título que eu procurei dar essa fala, que o importante é só começar, mas é preciso fazer mais, dado o sentido de urgência de todas essas agendas já ditas aqui por meus antecessores. A gente tem que avançar, mas numa construção mais solidária, para atender esses desafios que estão aí diante de nós, a pandemia, a pós-pandemia, crises econômicas, climáticas, as desigualdades sociais. Ela mencionava, também li essa matéria, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, é inacreditável. Enfim, eu novamente me inspiro em Leonardo Boff, um teólogo, muitos acham, é de esquerda, é comunista. As palavras em si, elas são grávidas de sentido. O que está escrito aqui, para mim, me interessa. Se não houvesse utopias, imperariam os interesses menores. No entanto, a utopia não pode ser utopista, porque se assim fosse, transformar-se-ia em pura fantasia e fuga irresponsável da realidade.
ela deve realizar-se num processo histórico, lembra da utopia? Que tente dar corpo ao sonho e construir passo a passo os 1000 passos que o caminho exige. Está de cabeça para baixo. Para mim, é aqui que reside o cerne da responsabilidade social. A solidariedade que devemos perseguir é aquela em que a igualdade e o respeito pelo outro são os valores centrais da nossa própria experiência de viver. Eu encerro essa reflexão e agradeço mais uma vez a oportunidade com um trecho do Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, que eu adoro. Diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaclov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta, mas tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino, ele ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Obrigado.